Olá, vascaíno, vascaína de todas as épocas. Eu sou Davi Almeida e este é o Acorda Gigante. A corda gigante. Bom, primeiramente eu quero pedir desculpas para vocês porque eu estou fazendo só esse vídeo agora. Não fiz assim de imediato, logo depois do jogo. Infelizmente são as indas e vindas de um CLT, né? Já estava bem cansado e acabei dormindo. Quando eu fui ver já estava bem tarde e resolvi fazer agora. Por que eu estou falando isso para vocês? A gente sente como se você, que nos prestigia, nos assiste, fosse da família. E eu acho que a gente tem o dever de explicar exatamente o que acontece. Né? Principalmente você, vascaíno, vascaína. Né? O Vasco é uma grande família, a torcida toda, basta ver como é que é na Barreira todos os jogos. É, mas vamos ao jogo. Vamos ao que aconteceu no jogo. Bom, na minha opinião, o Vasco jogou bem. Aliás, faz tempo que eu não vi o Vasco jogar bem desse jeito, assim, com um domínio do jogo. Porque normalmente o Vasco jogava bem, mas não tinha o domínio dos jogos. Pelo menos não em boa parte do jogo, em bons momentos, em grandes momentos do jogo. Mas no jogo contra o Bahia, mesmo antes, porque tem muita gente falando, o Vasco jogou melhor porque o Bahia ficou com menos um. Antes de ficar com menos um, o time do Vasco já estava jogando bem. O único problema é que os jogadores ainda pecam nesse lance de sair jogando, de sair tocando, que vez ou outra ainda tem um erro nessa saída, infelizmente. Mas, enfim, é um estilo de jogo do Diniz, a gente não tem muito o que dizer sobre isso. Eu acho que nessa parte aí que eu acho que ele deveria dar um pouco de braço a torcer para entender que nem sempre dá para fazer essas coisas, né? Nem sempre dá para sair jogando com qualidade. Bom, dito isso, eu gostei muito do jogo, até eu gostei muito do jogo do Puma. Acho que a maioria dos vascaínos gostaram do jogo do Puma e não de hoje. De outros jogos ele tem ido muito bem na lateral esquerda. Acho que agora vai ficar difícil para o Piton recuperar a posição. Fez um gol, né? E deu bastante trabalho a defesa do Bahia para aquele lado. A arbitragem foi horrível até para o Bahia, porque assim, na minha opinião, a expulsão que aconteceu não era para ter acontecido, e a que não aconteceu era para ter acontecido, que foi a entrada no Coutinho. Teve a entrada no Puma também, que eu acho que também merecia uma expulsão, mas aí, até entendo se já tivesse sido a do Coutinho e não a do, se não me engano, é Jean Elias, né? Jean Lucas, se não me engano, o que foi expulso. Então, aí o que acontece? Eu gostei muito da troca dele logo depois que o Vasco tomou o gol, que normalmente técnico, principalmente, eu não sei porquê, a maioria dos técnicos que atuaram no Vasco até então, não fazem essas substituições assim rápidas no time quando o time está perdendo, ainda mais substituições para frente, né? Perdão, que possibilitou do time melhorar ainda mais e poder ter feito o empate ainda no primeiro tempo. Fez o gol do empate ainda no primeiro tempo com o Coutinho. E na segunda etapa ainda vi melhor ainda e construiu o resto do placar. Não teve perigos do Bahia, até porque a expulsão foi de certa forma cedo, né, no primeiro tempo ainda. E aí a expulsão foi de um jogador vital deles, né? Um jogador do meio campo que arruma lá o meio campo deles. E isso aí quebra qualquer time. Quando é como se fosse o próprio Coutinho sendo expulso no começo do jogo, assim. Isso acabou com o time do Bahia, acabou até com o emocional do time. E com isso o Vasco até teve facilidade para fazer até mais gols. Que inclusive é o que eu tenho batido na tecla aqui em outros jogos, a falta de pontaria, porque as chances que tiveram não era só para ser 3-1, era para ser pelo menos uns 5-1. Infelizmente não, porque o saldo também ajuda nessas questões do Brasileirão. E esse jogo era vital para ser, nem que fosse vitória de 6-0, para a gente poder se distanciar da zona de rebaixamento de vez e não ter ninguém vindo junto, porque só o Vasco teve um jogo que era atrasado, esse jogo era atrasado, e aí com isso só o Vasco jogou e outros
outros times que estavam perto do Vasco na tabela, que também estão lutando para não cair, estão disputando a fuga da zona de rebaixamento, não jogaram. Isso ajudou muito. Aí agora, próximo jogo contra o Cruzeiro, em São Januário, no sábado, volta do Robert Renan e do Ryan, que os dois não jogaram. Confio muito no time. Eu tô achando que o time agora está pegando um corpo de vez, porque com a vinda dos reforços, está criando agora, temos um banco, começando a ter um banco de reservas, porque tanto que foi mostrado nesse jogo contra o Bahia, quando precisou de reservas, já começou a entrar gente de mais qualidade. Eu aposto muito que no próximo jogo vamos poder fazer um bom jogo, e aí sim zarpar para poder fazer uma campanha decente nesse brasileiro e ser com tranquilidade para poder partir para a Copa do Brasil e, se papai assim quiser, o título da Copa do Brasil, o bi da Copa do Brasil. É isso aí, vascaínos. Até a próxima, um abraço, até o próximo jogo.